Os pais ficaram do lado do meu ex-marido infiel e se recusaram a me deixar entrar na casa deles depois do divórcio. 5 anos depois, eles descobriram que estou noiva e de repente, eles querem voltar para minha vida. Então, para um pouco de história, antes de falar sobre o que está acontecendo agora, 5 anos atrás. Eu me divorciei do meu ex-marido e foi quando meus pais cortaram relações comigo. Meu ex, Nicolas, me traiu com a recepcionista do escritório dele, e eu descobri isso enquanto olhava o telefone dele. Eu tinha minhas suspeitas há muito tempo e um dia, finalmente decidi confirmar e olhar as mensagens dele e essas coisas, e foi aí que percebi que nosso casamento tinha acabado. Foi muito difícil para mim porque Nicolas e eu estávamos juntos há quase uma década antes de nos casarmos. Nós éramos namorados de infância porque os pais dele e os meus eram amigos da família. Foi assim que nos conhecemos e começamos a namorar. Tivemos um relacionamento depois que nos formamos no ensino médio, mas aos 22, nossos pais começaram a nos pressionar para nos casar, então nos casamos. Mas as coisas não deram certo para nós depois que nos casamos, e brigávamos com bastante frequência. Mesmo assim, a ideia de traição nunca passou pela minha cabeça, mas ele foi em frente e fez. Fiquei extremamente magoada quando descobri sobre o caso dele, então decidi sair de casa naquele mesmo dia. E obviamente meu primeiro instinto foi ir para a casa dos meus pais. Mas acho que Nicolas já tinha falado com eles naquela época porque ele deve ter adivinhado que eu iria para lá e ele estava bem desesperado para me impedir de ir embora. Então ele pediu para meus pais não me deixarem entrar e eles realmente não deixaram. Ainda me lembro de ficar do lado de fora da porta deles, implorando para que me deixassem entrar para que eu pudesse ficar com eles por alguns dias até que eu pudesse arrumar um lugar para mim. Mas eles apenas me disseram que não iriam aceitar isso porque não importava o que tivesse acontecido, Nicolas ainda era meu marido e nós poderíamos fazer dar certo. Eu até disse a eles que Nicolas me traiu, mas eles não pareciam encontrar nada de errado nisso e me disseram que estavam cientes do fato de que Nicolas estava me traindo, porque ele mesmo havia confessado isso quando ligou para eles, mas aparentemente, de acordo com meus pais, um casamento não pode ser quebrado por apenas uma pessoa. Então, indiretamente, eles estavam me culpando por tudo, e eu nem fiquei surpresa, já que era exatamente essa atitude deles em relação a mim desde que me casei. E eu nem sei por que esperava que eles fossem úteis naquela época. Mesmo antes de descobrir que Nicolas estava me traindo. Compartilhei meus problemas conjugais com meus pais várias vezes e disse a eles que não achava mais que ficar com ele fosse uma boa ideia. Mas eles sempre me disseram que eu era muito ambiciosa e que não dava tempo suficiente para o meu casamento, e é por isso que não estava dando certo. E mesmo naquele dia, quando tentei fazer eles me deixarem ficar com eles, eles fizeram parecer que eu era a culpada porque nunca fui dedicada ao meu casamento como era ao meu trabalho. Então, quando eles começaram a insinuar que eu era igualmente culpada, eu já estava farta e decidi ir embora naquele mesmo instante. Tenho alguns bons amigos, embora não estivesse pronto para compartilhar a notícia do meu divórcio na época. Decidi visitar uma amiga e contar a ela tudo o que estava passando, e ela foi gentil o suficiente para me deixar ficar com ela por algumas semanas. Naquelas poucas semanas, falei com o advogado, pedi o divórcio e comecei a procurar um apartamento onde pudesse ficar. Naquela época, as únicas pessoas que estavam lá por mim emocionalmente e me apoiaram durante todo o processo foram meus amigos. Meus pais não tinham absolutamente nada a ver comigo e a única vez que eles tentaram entrar em contato comigo foi quando eles queriam me dizer o quão grande foi o erro que eu estava cometendo ao deixar meu marido infiel. Nicolas continuou tentando entrar em contato comigo. Ele continuou dizendo que ainda poderíamos fazer isso funcionar e que tudo o que precisávamos era de um aconselhamento matrimonial para que pudéssemos deixar tudo isso para trás, e ele continuou se desculpando como se isso fosse consertar alguma coisa. E meus pais, sem surpresa, estavam do lado dele e continuaram me dizendo para perdoar ele. Eu os bloqueei todos da minha vida e logo eles pararam de tentar entrar em contato comigo também, e eventualmente quando o divórcio foi finalizado, eu não estava em contato com nenhuma dessas pessoas. Desde então, não tenho mais contato com meus pais e também não me arrependo. Nós nos vemos ocasionalmente quando participamos de eventos organizados por outros membros da família, mas nos ignoramos. Eu sei que eles também não se arrependem do que fizeram comigo, então estou bem com isso. Agora, avançando 5 anos, estou noiva do meu namorado, Eric. Ele e eu estamos juntos há 3 anos e eles foram alguns dos anos mais maravilhosos da minha vida. Nós nos conhecemos em um restaurante, o restaurante dele, para ser mais específico.
Ele se aproximou de mim enquanto eu estava com meus amigos, e só muito depois eu descobri que ele era o dono do restaurante. Saímos em alguns encontros e logo ficamos bem sérios um com o outro. Em algumas semanas descobri que ele não só era dono daquele restaurante, como também vinha de uma formação empresarial semelhante. O pai dele é dono de uma das maiores redes de padarias do estado, e é por isso que ele cresceu se interessando por tudo relacionado à cozinha também, e foi assim que ele acabou com seu próprio restaurante. Fiquei bastante impressionada com isso, mas honestamente não me importou muito, já que sou uma mulher trabalhadora e planejo trabalhar mesmo depois do casamento. Eu nunca fui atrás do dinheiro dele, mas não posso dizer o mesmo dos meus pais porque assim que descobriram que eu estava com esse cara, eles não perderam tempo em me procurar, tentando voltar para a minha vida. Isso aconteceu na semana passada, alguns dias depois que anunciei meu noivado nas redes sociais. Imagino que algum parente decidiu assumir a responsabilidade de contar aos meus pais que eu estava noiva novamente. E eles devem ter feito sua própria pesquisa e descoberto sobre Eric e a família a qual ele pertence. Literalmente 3 dias após meu anúncio, eles entraram em contato comigo por e-mail e disseram que descobriram que eu estava noiva e queriam me parabenizar. Eles também queriam se desculpar por seu comportamento passado e disseram que se arrependiam de não terem entrado em contato comigo nos últimos 2 anos. Mas queriam me compensar estando lá para o meu casamento. Eles não mencionaram nada sobre Eric ou o tipo de família de onde ele veio naquele e-mail, pelo menos ele foi inteligente o suficiente para fazer isso. Mas eu não sou idiota o suficiente para cair nessa. O fato de eles terem entrado em contato comigo somente depois do meu noivado, embora, aparentemente, eles tivessem se sentido mal com isso o tempo todo e quisessem entrar em contato comigo antes, era suspeito o suficiente. Então decidi não responder a eles e se eles realmente quisessem fazer parte da minha vida novamente, eles entrariam em contato comigo novamente. E eles entraram em contato comigo novamente, e no segundo e-mail, eles meio que se expuseram. Eles me disseram que tinham lido muito sobre Eric e sua família e que ficaram muito impressionados com o tipo de cara que eu tinha decidido escolher. Não sei porquê, mas parecia que eu estava com Eric por um propósito, o que não era o caso. E isso realmente me irritou, mas estava prestes a piorar porque naquele e-mail em si, eles disseram que foi por causa de Eric e sua família que eles decidiram entrar em contato comigo porque estavam muito orgulhosos de mim, porque agora, eu faria parte de uma linhagem tão prestigiosa. Tudo isso cheirava mal, e eu também fiquei bastante ofendida pelo fato de que, embora eu tivesse muitas conquistas próprias, eles estavam mais interessados no fato de que eu tinha conseguido entrar para uma família rica por meio do casamento. Não sei por que eles enviaram aquele e-mail, acho que eles não entendem que isso só iria piorar a situação para eles. De qualquer forma, depois daquele e-mail, eu simplesmente os bloqueei e tudo ficou quieto por alguns dias até a noite passada. Me mudei para o apartamento de Eric há cerca de 1 ano e estou morando aqui desde então. Não convidei muitos familiares para este lugar, apenas alguns dos meus amigos próximos e primos sabem onde eu moro, então não havia como eles terem contado aos meus pais. Mas mesmo assim, de alguma forma, meus pais conseguiram descobrir, e quando perguntei a eles, eles não me disseram como. De qualquer forma, eles apareceram na nossa casa ontem à noite e tanto Eric quanto eu ficamos bem surpresos quando os vimos do lado de fora. Ele conhece toda a história com meus pais, sobre meu divórcio e como eles reagiram a isso e é seguro dizer que ele não aprova isso. Foi ele quem abriu a porta e assim que viu meus pais, ele me ligou para falar com eles. Felizmente, porém, ele não saiu do meu lado e enquanto eu falava com meus pais, ele estava segurando minha mão o tempo todo porque sabia que isso seria extremamente difícil para mim. De qualquer forma, meus pais começaram se desculpando comigo e me disseram que não queriam dar a impressão de que estavam mais interessados em Eric e sua família do que em meu perdão, e estavam sendo honestos sobre o fato de que quiseram entrar em contato comigo várias vezes nos últimos 2 anos. Mas sempre falharam porque sabiam que eu ficaria chateada com eles por como se comportaram no passado. Eu disse a eles que essa não era uma razão válida para não terem entrado em contato comigo e, na verdade, a reação deles ao meu divórcio foi realmente insensível e, mesmo que tivessem entrado em contato comigo, eu não os teria perdoado naquela época. Nem planejo perdoar eles agora porque 5 anos inteiros se passaram desde meu divórcio e não preciso mais deles. Fui muito severa com eles e disse que queria que fossem embora sem muita confusão. Não sabia como eles descobriram meu endereço, mas se eles aparecessem de novo, eu seria forçado a chamar a polícia. Depois disso eu estava prestes a me virar e fechar a porta, mas não sei o que deu no meu pai.
Ele simplesmente começou a gritar comigo e me disse que eu estava sendo muito egoísta e arrogante e que não podia tratar eles assim porque agora eu estava me casando com uma família rica. Isso realmente me chateou porque era completamente desnecessário e também completamente falso. Eu não estava agindo assim porque eu estava casada com a família dele, e tenho certeza de que qualquer pessoa em sã consciência não teria dito isso. Então eu devolvi a ele, e disse que não era sobre eu me casar com uma família rica, era sobre eles e seu comportamento. Eles tiveram 5 anos para se consertar, mas apesar disso, eles ainda eram as mesmas pessoas horríveis, e eu não queria ter nada a ver com eles. Eu sabia de fato que estava fazendo a coisa certa ao cortar eles da minha vida permanentemente, e não tinha intenção de perdoar eles em nenhum momento. Depois que eu disse isso, em vez de falar comigo, eles começaram a se dirigir a Eric e disseram que ele precisava tomar cuidado com meu problema de atitude porque foi isso que acabou com meu último casamento. Eles se esforçaram para mencionar que Nicholas tinha me traído com a recepcionista do escritório, que ele conhecia há alguns meses, e agora eles estavam casados e felizes com um filho, enquanto eu ainda estava na fase de noivado. E de acordo com eles acreditavam que eu nunca poderia progredir e ter uma família feliz com ninguém porque eu sempre estava focada em mostrar a todos como eu era superior a todos. Aparentemente eu tinha feito isso no passado ao focar muito no meu trabalho em vez do meu casamento e agora eu estava trilhando esse caminho mais uma vez ao agir de forma superior só porque Eric era rico. Então, na opinião deles, meu complexo de superioridade é o que me custou meu primeiro casamento e iria me custar o segundo também, e eles alertaram Eric sobre mim. Mas felizmente meu noivo não aceitou, ele apenas disse aos meus pais que não estava disposto a aceitar conselhos sobre relacionamentos de pessoas como eles. Ele também disse a eles que se eu tivesse um problema de atitude ou não, era para ele lidar com isso. E eles não precisavam se preocupar com ele porque nós certamente não estávamos preocupados com eles. E a última coisa que ele disse, na verdade, até me fez ficar de queixo caído porque ele disse a eles que estava feliz que meu ex tinha encontrado o amor com uma mulher. Ele teve um caso com ela, e ele estava muito feliz que apesar de ter 5 anos para refletir sobre como eles se comportaram comigo, eles ainda estavam apoiando Nicholas em vez de mim. Mas isso não importava agora porque todos eles combinados ainda não estavam nem perto do nosso patrimônio líquido e então, ele fechou a porta enquanto meus pais continuavam a surtar conosco lá fora. Depois de um tempo, eles nos deixaram em paz, e eu honestamente não achei que isso iria mais longe. Mas então, esta manhã, recebi um telefonema dos meus avós paternos e eles começaram a me dar um sermão sobre o quão mal meu noivo e eu nos comportamos com meus pais. Foi um pouco chocante porque meus avós têm se mantido em bons termos comigo, embora tenham mantido contato com meus pais nos últimos 5 anos. Eles sempre mantiveram uma posição neutra sobre toda essa situação. Mas agora, de repente, eles acreditam que eu deveria me desculpar com meus pais, especialmente por causa do que Eric disse a eles sobre nosso patrimônio líquido. Eles disseram que meus pais podem ter errado uma vez no passado, mas além disso, eles sempre tentaram ser bons comigo. Não tenho certeza se isso é verdade porque meu relacionamento com meus pais sempre foi um pouco tenso e difícil, desde a minha infância. Mas é verdade que eles sempre me sustentaram e fizeram o melhor para me dar uma vida confortável, o que não posso negar. E foi isso que meus avós disseram, que eu preciso ser grata a eles por isso e agora, eu não posso simplesmente me gabar de quanto dinheiro eu tenho porque verdade seja dita, nem é meu dinheiro. São meus sogros que são ricos. Eu tentei dizer a eles que era Eric, que tinha respondido a eles, já que eu nem estava interessado em falar com eles. Mas eles disseram que não importava quem tinha dito isso, o que importava era que eu tinha deixado passar, mesmo que fosse realmente humilhante para meus pais. Eles me disseram que o mínimo que eu poderia ter feito era defender eles, mesmo que eu não quisesse perdoar eles no momento. Tentei explicar a eles que havia muitos outros fatores também, e eles também disseram muitas coisas sobre mim, mas meus avós disseram que nada disso importava. Eles só se importavam com meu comportamento e que falariam com meus pais separadamente sobre o que eles não achassem certo sobre o comportamento deles. Fiquei um pouco agitada depois de um tempo porque senti que estávamos falando em círculos, e eles simplesmente não estavam prontos para entender meu ponto de vista. Mas então me disseram que um homem que não conseguia respeitar minha família nunca seria capaz de me respeitar e então desligaram. Não acho que Eric tenha feito nada de errado. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações.
Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Muito obrigada por todo o apoio nos comentários, significa muito para mim e Eric. Decidimos que não devemos nada à minha família, nem mesmo um pedido de desculpas. Eles eram os que estavam insistindo sobre como eu estava me tornando muito convencido e arrogante só porque eu estava me casando com uma família rica. Então Eric e eu decidimos agir da mesma forma que eles estavam nos acusando. Depois de falar com alguns amigos sobre isso, e ler os comentários aqui, não acho que fiz nada de errado e nem meu noivo. Então não preciso me sentir culpada por nada. Também discuti isso com ele, e ele deixou bem claro que não vai se desculpar com ninguém que me desrespeitou, não apenas uma vez, mas sempre que possível. Até mesmo a última interação que tivemos quando eles apareceram, isso foi muito desrespeitoso em si mesmo, porque mesmo quando eu disse a eles que não queria falar com eles, e que não planejava perdoar eles, eles se recusaram a ir embora. Eric me disse que sabia que meus pais não eram boas pessoas por causa do que eu disse a ele antes, mas depois de conhecer e falar com eles, ele sabia que eles eram horríveis e não me aconselharia ou falaria com eles em nenhum momento e eu concordo. Quando contei a ele sobre o que meus avós disseram, ele levantou um ponto bastante válido. Ele me disse que até agora, eles tinham ficado fora do drama porque era conveniente para eles, mas assim que foram meus pais que se machucaram, eles não pensaram duas vezes antes de se envolver. Enquanto eu fosse a única machucada, eles estavam bem com isso, mas assim que seu filho querido se ofendeu, eles vieram atrás de mim, e isso era algo que eu deveria pensar antes de levar suas palavras a sério. E eu pensei sobre isso, ele definitivamente tem um bom argumento. Nos últimos 5 anos, toda vez que eu tentava falar com meus avós sobre meu relacionamento com meus pais, eles me diziam que eu tinha que resolver isso sozinha e que eles não queriam se envolver. Então eventualmente parei de tentar desabafar com eles porque sabia que eles não iriam aceitar isso, mas agora, acho que era apenas uma maneira de eles ficarem em bons termos com todos nós e serem diplomáticos. Acho que eles não planejam mais ser diplomáticos porque é muito óbvio que a prioridade deles é meu pai, não eu. Foi tolice da minha parte esperar que eles fossem diferentes. De qualquer forma, estou feliz por ter Eric ao meu lado porque até agora, honestamente, parece que ele está mais bravo com tudo isso do que eu. E é bem fofo, muito honestamente, já que mostra o quanto ele se importa comigo. Atualização 2. Faz uma semana que meus avós me contataram para me dizer que o que eu fiz com meus pais não foi certo e que eu preciso me desculpar com eles. Na semana passada, eu não respondi a eles, então eles decidiram tentar entrar em contato comigo novamente. Eu tinha bloqueado meus pais e meus avós, então meus avós decidiram criar uma nova conta de e-mail e me enviaram um e-mail dizendo que estavam muito decepcionados com a maneira que eu tinha decidido lidar com essa situação. Eles disseram que perceberam que eu os tinha bloqueado, e foi muito surpreendente porque nos últimos 5 anos, eles sempre tentaram o máximo para estar do meu lado. Mas agora, eles perceberam que a decisão de serem diplomáticos foi ruim, e eles deveriam ter me dito na cara que meus pais estavam certos sobre tudo e que eu tinha um problema de atitude com o qual precisava lidar. E lá estava, eles não conseguiam inventar uma razão real para me odiar, então eles simplesmente começaram a pegar carona em tudo que meus pais estavam dizendo sobre mim. Achei aquele e-mail extremamente irritante, e quando mostrei para Eric, ele apenas me disse que estava feliz por não termos nos desculpado ou contatado ninguém entre essas pessoas porque claramente eles não mereciam. Eles eram todos egoístas e se alguém tinha um problema de atitude, era minha família. De qualquer forma, eu não respondi a esse e-mail e não pretendo fazer isso também porque eu realmente não acho que vale a pena minha energia discutindo com eles ou explicando a eles por que estou certo. A verdade é que eles nunca vão pensar que eu estou certa porque eles só querem me pintar como a vilã e eles vão continuar encontrando desculpas para fazer isso. Eles estão apenas bravos porque eu vou me casar com Eric, que eu vou ficar rica agora e eles não vão fazer parte da minha vida. Então eles não vão poder se beneficiar do meu casamento. É tão estranho porque Eric e eu achamos que se eles realmente quisessem que os perdoássemos, eles deveriam ter sido mais gentis conosco e tentado bajular nossos egos em vez de agir assim. A amargura e o ressentimento deles estão apenas piorando as coisas para eles mesmos e eles nem percebem. De qualquer forma, não importa porque eles não farão parte da minha vida a qualquer custo. Atualização 3. Faz 2 meses desde minha última atualização e depois disso,
Eu praticamente esqueci o que estava acontecendo com meus pais e meus avós porque não era uma questão de preocupação para mim. Eles não tentaram entrar em contato comigo depois disso e eu fiquei ocupada planejando meu casamento e muito outro trabalho também. E então, 3 dias atrás, meus pais apareceram de novo na minha casa. Dessa vez, Eric não estava em casa, e eu nem abri a porta quando percebi que ele estava do lado de fora. Eu só disse a eles que não queria perder meu tempo discutindo com eles mais uma vez e que eu só queria que eles fossem embora. E se eles não fossem embora, eu não hesitaria em chamar a polícia, e então, as coisas ficariam realmente feias para eles. Apesar dos meus avisos, meus pais não foram embora, e meu pai começou a me dizer que não queria que eu os aceitasse de volta na minha vida ou algo assim. Ele só queria me dizer que ele e minha mãe estavam realmente arrependidos sobre a maneira como se comportaram da última vez que estiveram aqui. Depois de pensar muito, eles perceberam que tinham piorado a situação para si mesmos ao se recusarem a aceitar o fato de que eu não estava pronta para perdoar eles agora. E agora, eles queriam que eu soubesse que continuariam arrependidos por terem falhado comigo repetidamente e continuariam se desculpando até que eu os perdoasse. Minha mãe chegou a me dizer que eles estavam prontos para esperar o tempo que fosse preciso, mesmo que isso significasse esperar a vida inteira só pelo meu perdão. Foi uma coisa bem pesada de se dizer e naquele momento, me senti obrigada a abrir a porta e explicar a eles que eu não sabia o que dizer a eles. Eu nem sabia como me sentir sobre a situação, mas tudo que eu sabia era que eu não estava pronta para lidar com eles agora. Expliquei a eles, da forma mais educada e civilizada que pude, que eles não precisavam aparecer constantemente para me dizer que estavam arrependidos. Eu só queria um espaço longe deles e talvez em alguns anos, se eu quisesse, eu os procuraria, mas por enquanto, eu só queria que eles me deixassem em paz. Verdade seja dita, eu não sei ao certo se eu os procurarei eventualmente, mas só por uma questão de diversão, eu disse isso a eles. E eles pareceram se sentir melhor sobre a situação quando eu disse isso e minha mãe me disse que ela estaria ansiosa para ouvir de mim. Mesmo que isso não acontecesse em alguns anos, ela esperava que um dia eu fosse capaz de perdoar eles. Ela começou a chorar e me disse que ela e meu pai sempre foram muito egoístas e arrogantes e orgulhosos demais para admitir que nem sempre foram os melhores pais para mim, especialmente na época do meu divórcio. Eles disseram que foram manipulados e sofreram lavagem cerebral para acreditar que eu era quem tinha problemas de atitude e desde então, eles sempre ficaram muito confusos sobre mim. Às vezes eles acham que eu não estou errada e em outras vezes, acham que Nicholas estava certo sobre mim, e é por isso que a atitude deles em relação a mim sempre foi tão desconcertante. Pessoalmente não acho que seja uma razão válida porque sou filha deles, eles deveriam saber como sou como pessoa. Mas eu não queria criar uma coisa toda disso, então eu apenas disse a eles que o que quer que tivesse acontecido no passado já estava feito, não poderíamos mudar. No entanto, agora, o mínimo que eles poderiam fazer se realmente quisessem que eu os perdoasse, era ficar longe de mim e me dar algum tempo e espaço para me curar. Eles não disseram nada depois disso, eles apenas foram embora silenciosamente. Depois que Eric voltou para casa, contei a ele sobre como eu tinha escolhido lidar com a situação e sobre o que meus pais e eu tínhamos conversado quando eles nos visitaram. Ele me disse que a situação poderia ter piorado, mas que ele estava feliz que não piorou. De qualquer forma, não sei como me sentir sobre isso agora, então estou apenas tentando não pensar nos meus pais. Estou concentrando toda a minha energia no planejamento do meu casamento e espero que ele corra bem. Atualização 4. Me casei na semana passada e foi uma explosão total. Ninguém da minha família compareceu, é claro, já que não foram convidados. Eu convidei meus avós maternos, mas infelizmente, como eles moram fora do estado e meu avô tem muitos problemas de saúde, eles não puderam comparecer. Então, havia muito poucas pessoas da minha família no casamento, mas mesmo assim, eu não me importei. Porque eu sabia que tinha Eric ao meu lado e sua família praticamente me tornou parte da família deles, então sou muito grata por isso. Meus pais entraram em contato comigo alguns dias depois do casamento de um telefone descartável, para me dizer que tinham ouvido dos meus primos que eu estava casada agora, e mesmo que eu não os quisesse no casamento, eles queriam me deixar saber que estavam muito felizes por mim e esperavam que eu encontrasse felicidade em minha nova vida agora. Eu não disse muito, apenas agradeci e deixei isso para lá. Muitos de vocês devem ser da opinião de que eu nem deveria ter respondido a eles, mas isso teria levado a mais amargura e ódio, e isso teria inevitavelmente levado a mais drama, então acho que isso é muito melhor. Não sou próximo deles e acho que nunca serei, mas pelo menos não estamos brigando constantemente.
Estamos mantendo as coisas neutras e acho que é o melhor para nós. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!